Cumprimento a todas e a todos que estão presentes a esse evento. Faço a minha saudação especial à organização do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Quero, de modo especial, saudar, em nome de todos, meu colega e amigo, ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que honra e dignifica a magistratura constitucional e a magistratura eleitoral superior no Brasil. Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, é quem o currículo o fez levar à cadeira que ocupa. Portanto, é Vossa Excelência que dignifica a cadeira que ocupa, Vossa Excelência que constituiu a cadeira que ocupa e, portanto, é um orgulho para os teóricos e práticos do direito constitucional e de todas as áreas do direito ter Vossa Excelência no exercício da magistratura constitucional. Seja sempre bem-vindo à terra das araucárias e, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes aqui e as autoridades que se fazem presentes, em nome do desembargador Wellington, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e, em nome da doutora Ana Carolina Cleve, cumprimento todos os organizadores desse importante evento. Eu agradeço a oportunidade que se me estende e enalteço a confiança desta palavra que vem saudar e enaltecer a consciência cívica que envida esforços para promover dentro deste Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral diálogos urgentes e necessários em prol de temas afetos à defesa do patrimônio democrático nacional. Urge salvar as circunstâncias da democracia. Pretendo, por isso, no tempo que aqui me foi reservado, discorrer sobre a democracia e a natureza fundamental das instituições eleitorais, assim iluminada essa natureza pelas palavras imortais de Ortega y Gasset. Disse ele: a saúde das democracias de qualquer tipo e grau depende de um mísero detalhe técnico, o procedimento eleitoral. Sem o apoio de um autêntico sufrágio, as instituições representativas, concluiu, pairam no ar. Digo que é certamente intuitivo que a democracia não pode ser praticada sem que se assegure que as instâncias de governo girem em torno da liberdade de escolha das cidadãs e dos cidadãos, sem o que não caberia falar em soberania popular. Dentro do desenho constitucional, o fundamento da legitimidade das autoridades representativas é e só pode ser o consentimento expressado pelo voto. Fora desse contexto, toda reivindicação de autoridade constitui, em essência, uma conjuração retórica contra a forma libertária de organização social. Sem embargo, como sabemos, toca-nos experimentar a cognominada era da pós-verdade, dentro da qual os valores inerentes aos fatos, na esteira de um descontentamento geral, esses valores resultam deprimidos pela exploração antiética e sistemática da fadiga psicológica em ordem a explorar os sentimentos negativos. Essa assimetria entre fatos e narrativas não é nova, nem é estranha a diversas formas de capturar e de expor a realidade. Mais ainda, esse tipo de desarmonia se projeta nos dias correntes como a hipertrofia da distinção entre essência e aparência. E considerando que estamos em Curitiba, para os que não são daqui,
Esta é Curitiba. O dia de hoje define Curitiba, esse clima saudável e agradabilíssimo. De um junho a fazer inveja a todas as primaveras do Brasil. E, portanto, um jovem escritor paranaense, que me permito citar, Newton Sampaio, precocemente falecido aos 24 anos de idade, em 1938, pode ser citado como exemplo de esmerada escrita para apresentar o percebido contraste entre domínio público e relevância. O que chega ao mundo das exterioridades nem sempre tem simétrica proporção com a importância real, substancial, endógena do sentido histórico da realidade. Relembrar esse paranaense, Newton Sampaio, num evento sobre direito eleitoral, aqui na capital da terra das araucárias, nada obstante pareça uma ponte improvável, tem um sentido explícito em sua obra, intensa, embora não extensa, não raro, as luzes deixam apenas para as sombras, para o ocaso do segundo plano, aquilo que efetivamente ocorre e que escapa à evidência epidêmica. Assim escreve-se, como o fez Newton Sampaio em sua conhecida novela intitulada Remorso. Assim escreve-se o roteiro de como chegar de ruína em ruína ao fim do chamado à razão. O Brasil de hoje, tal como o personagem daquela obra de Newton Sampaio, parece não atender a esse chamado da razão. E por isso mesmo não destoa daquela dualidade. De um lado, o êxtase dos vácuos nas redes sociais, dos nadas, dos zeros, dos discursos de ódio, das nugacidades e no espargir da desinformação e notícias falsas sobre o processo eleitoral, as urnas eletrônicas e a justiça eleitoral. De outro, uma sociedade ainda injusta, discriminatória e excludente que somos nós e que temos sido incapazes por nós mesmos ou por nossos representantes e nossas instituições de dar cabo ao projeto de liberdade, de justiça e de solidariedade que edificamos em 1988. O país tem diante de si um desafio que não conseguirá eclipsar ou confere dignidade à legalidade constitucional como marco da defesa da institucionalidade, ou irá amargar, como que num remorso histórico, a redemocratização que custou no concerto nacional vidas e histórias para construir uma transição pacífica e sem rupturas. Com pesar, vemos que no Brasil também temos engenheiros do caos, que semeiam ameaças de quebra da institucionalidade. Cumpre resistir e defender as instituições. Configura-se assim um panorama que nos convida a refletir sobre o caráter indispensável da democracia representativa, em conexão, que aqui agora faço, com outra provocação de Ortega y Gasset. Refiro-me designadamente a um fragmento do prólogo de sua primeira obra, de 1914, denominadas Meditações do Quixote. Escreveu Ortega y Gasset em 1914. Eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela, não salvo a mim. A justiça eleitoral, como organismo vivo, está, como o próprio ser humano, muito afetada por sua circunstância, pelo seu entorno. A crise das instituições não é um reflexo exclusivo da realidade própria que vivenciam, mas sim daquela desencadeada por fatores sociais
alheios à questão específica das eleições e que têm afetado em muitas latitudes a percepção da confiança nas instituições públicas, das presidências aos congressos, passando pelos tribunais. No campo eleitoral, sem embargo, é notório que as narrativas falsas têm sido utilizadas para potencializar esse cenário, o que tem ensejado em diversos países a emergência de desafios e perplexidades relacionadas com a nostalgia de passado autoritário. Proliferam argumentos frágeis, vagos e cambiantes, disparados estrategicamente com a finalidade de justificar o injustificável, a recusa da democracia feita pelo julgamento efetivado nas urnas. Somos tomados e contaminados por uma verborragia enganosa, empregada para vender como remédio o vírus indesejável da antidemocracia. Trata-se, obviamente, de um problema fundado não na qualidade dos processos eleitorais em si, e que, em nossa realidade, cumprem adequadamente com os mais altos padrões internacionais de integridade, mas, sobretudo, em uma percepção maliciosamente inoculada no imaginário social e alentada pelo aparato profissional da desinformação. Como decorrência, as circunstâncias revelam a presença momentânea de um processo complexo que nos estende a um desafio comum, uma crise social impulsionada pelo ultraje da imagem das instituições eleitorais, a despeito da percepção unívoca entre os especialistas de suas sólidas medidas de segurança, honestidade e eficiência. A despeito do apreço majoritário pela democracia, é certo que esses discursos podem, em certa medida, encontrar eco. A desconfiança, cumpre reconhecer, é um terreno fértil para a apologia do caos. Por isso, cabe considerar que a natureza fundamental da democracia resulta, por vezes, esquecida na mente de cidadãos e cidadãos modernos, sempre ocupados ou, quiçá, até mesmo perdidos na velocidade da vida moderna, que não raro é abundante na distribuição do cansaço. A salvaguarda das instituições eleitorais, por isso mesmo, é indispensável e não é um esforço inútil. As razões para a vigilância, se estão desaprendidas, toca revisar, discutir e novamente propagar. Eis que os organismos eleitorais existem fundamentalmente para assegurar as funções patentes e latentes do voto, para garantir que as autoridades representativas não encontrem fundamento em si mesmas, mas sim na autorização dos governados, para que o poder político periodicamente preste contas, enfrentando um juízo somente reservado às cidadãs e aos cidadãos, e para que o acesso ao poder esteja ao alcance de todos e para que a disputa pelo comando do Estado se desenvolva em um marco de paz. E é bom frisar, de paz, de tolerância e de mútuo respeito. A justiça eleitoral, em última instância, afirma a exclusão da violência. É o que reserva às pessoas o status de dignidade cidadã para enfrentar os seus dissensos por meio não violento de enfrentamento do pensamento divergente e das teses distintas. E em outro contexto, em linhas quiçá até prosaicas, seriam talvez prescindíveis afirmar o que é evidente. Sucede que nesse panorama urge dar conta do que disse Clarice Lispector:
o óbvio é a verdade mais difícil de enxergar. E no caso brasileiro, o processo eletrônico de votação, reconhecido por especialistas como legítimo condutor da autenticidade do voto e protegido por mais de 30 camadas de segurança, testadas e aprovadas, sucessiva e reiteradamente, sem percalço, encontra-se, nada obstante, no centro de teorias conspiratórias que não têm sequer um fiapo de apoio na realidade. A crise da democracia, como sabemos, é uma condição global e os ataques infundados à credibilidade dos organismos eleitorais têm se estendido na América Latina, na América do Norte e na Europa continental, quase que por um efeito mimético desde os eventos do Capitólio. É necessário, portanto, em consequência com o que assinalava Ortega y Gasset, salvar as circunstâncias. Isso significa uma ação conjunta contra a desinformação e em defesa da normalidade constitucional. Uma aliança democrática entre todas as mentes e corações, entre a justiça eleitoral e a comunidade especializada que se presentifica neste evento de alta qualificação como este Congresso, a favor da blindagem das eleições contra as pseudonarrativas de fraude, que não pretendem mais do que a formação de um caldo de cultura preparatório da regressão, semeados de anticidadania, de discórdia e de retrocesso. Em termos de retrocesso, também precisamos estar atentos ao debate que emerge do projeto de Lei Complementar 112 de 2011. Sabemos que se deve, sem dúvida alguma, deferir à política o que é da política e ao direito o que é da normatividade jurídica, ao judiciário, especialmente o judiciário eleitoral, somente cabe os deveres próprios da legalidade constitucional. Sabemos também que, em matéria do projeto do novo Código Eleitoral, a palavra derradeira é, como não poderia deixar de ser, do Parlamento, do Congresso Nacional. Isso não nos impede, diante agora da zelosa relatoria do senador Alexandre Silveira, e da não menos zelosa relatoria na Câmara dos Deputados, da deputada Margarete Coelho, uma estudiosa desta matéria, isso não nos impede de salientar pelo menos 4 pontos relevantes do ponto de vista da justiça eleitoral. O primeiro diz respeito à entrada em vigor, caso aprovada a proposição desse projeto de Lei Complementar 112, a entrada em vigor na data de sua aprovação. Nós entendemos pela necessidade da fixação de uma vacatio legis, que seja compatível, quando menos, com o que está no caput do artigo 16 da Constituição, ou seja, o princípio da anualidade eleitoral. Ademais, parece-me inevitável a questão da compatibilização que é necessária entre a eventual vigência do projeto se convertido em lei e este princípio de natureza constitucional. Um segundo ponto desse projeto diz respeito ao fato de que o projeto de lei complementar deixou de fora a competência administrativa conferida ao Tribunal Superior Eleitoral e aos tribunais regionais eleitorais de responderem às consultas que lhes são feitas pelas respectivas autoridades elencadas em lei. Com todo o respeito, em nosso modo de ver, é um retrocesso que vitima os avanços
e a conquista da estabilidade e previsibilidade projetada para o processo eleitoral. A competência consultiva, que foi excluída do projeto do novo Código Eleitoral, exercida pela Justiça Eleitoral, tem sido uma expressão de segurança jurídica. Há menos de uma semana, em conjunto com o ministro Alexandre, aqui também está presente a eminente ministra Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, que integra o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, nós examinamos uma matéria concreta que demandava a resposta e que dizia respeito à utilização do PIX para efeito dos dispêndios partidários e dos candidatos no âmbito de suas campanhas e afazeres respectivos. Por isso, a supressão dessa competência não apenas traduz um embaraço ao pleno exercício das funções atribuídas constitucionalmente à Justiça Eleitoral, como também pode acarretar um prejuízo a quem pode, por meio dela, da atividade consultiva, ter um acesso direto à resposta que dê segurança jurídica e estabilidade. Em terceiro lugar, está nesse projeto também uma circunstância que dilui a autoridade da Justiça Eleitoral. É a possibilidade, nele prevista, no artigo 119, parágrafo 1º, de sustar a eficácia dos atos regulamentares emanados pela Justiça Eleitoral. A autorização normativa para o exercício do poder regulamentar para a Justiça Eleitoral, como sabemos, está prevista desde 1965, no inciso 9º do artigo 23 da Lei 4.737. E há uma vasta gama de temas administrativos e jurisdicionais que demandam a especificação procedimental e a elucidação de conceitos materiais pela Justiça Eleitoral, de modo a permitir a todos os interessados que exerçam com segurança jurídica os direitos e deveres assegurados pelo Congresso Nacional na Constituição Federal e nas leis federais infraconstitucionais. É para isso que o TSE e os regionais emitem atos regulamentares e, nomeadamente, o Tribunal Superior Eleitoral, que, com empenho e esforço, tem procurado perfectibilizar em um ambiente jurídico seguro atividades e funções que podem ser desenvolvidas no âmbito da função regulamentar. Por isso, em nosso modo de ver, a proposição contida no parágrafo 1º do artigo 119 desse projeto de lei 112 compromete a integridade do exercício dessa competência. E, em quarto lugar, neste projeto de lei, nomeadamente do que consta no seu artigo 70, há a proposta de um novo sistema de prestação de contas. Não esqueçamos, estamos a tratar de dinheiro público e, portanto, simplificação da prestação de contas, sim. Celeridade, sim. Mas o rigor no exame das contas se impõe como uma necessidade do princípio da moralidade e também do dever de prestação de contas na utilização de recursos públicos que, como vimos para este ano, são efetivamente expressivos. E isto significa que as normas propostas no projeto de lei solapam, em nosso modo de ver, os poderes conferidos à Justiça Eleitoral para o desempenho de suas competências no exame das prestações de contas referentes a dispêndio de recursos públicos, passando a Justiça Eleitoral ter uma competência meramente residual e permitindo, portanto, que o exame seja realizado por uma instituição privada, o que corresponde ao esvaziamento da competência da Justiça Eleitoral, que passaria a ser uma mera chanceladora do exame de contas
realizados por terceiros. Esses 4 pontos se somam, portanto, no contexto em que nós nos situamos, no contexto em que a justiça eleitoral, portanto, foi, digamos assim, eleita para ser destinatária de almejados retrocessos ou de desinformações propositais. E o que fazemos diante disso? Diálogo e mais diálogo. Na República, os diálogos republicanos reservam um espaço próprio para quem quer avançar na construção de consensos também republicanos. E a desinformação nós enfrentamos com mais informação, porque a confiança é um predicado que cresce quando somado com informação correta, com informação adequada. Os organismos eleitorais e as estudiosas e estudiosos do direito e da política devem reforçar a união, a atenção vigilante rumo à certificação associada de pleitos isentos de fraudes, cientes de que a instabilidade que se propaga é apenas um pivô intencional que se quer tornar um ativo pernicioso e contaminante. Por isso, sabemos todas e todos que a vigilância democrática é um projeto árduo e de muitas mãos, que demanda zelo e atenção permanentes, nomeadamente por parte da intelectualidade, de pensadores e pensadoras do direito e da política, responsáveis pela promoção de valores e pelos ideais tendentes à preservação do Estado democrático de direito contra esses regressos institucionais. Não tenhamos dúvida, no Brasil de hoje estão em xeque as liberdades públicas e está em xeque a eficácia da escolha popular. Na contramão dessa desinformação, nós temos a evidência dos fatos. O Brasil, há mais de 25 anos, celebra eleições íntegras, eleições asseguradas por um processo de votação sabidamente seguro, limpo e auditável. Os profissionais do direito eleitoral, de modo especial, têm ferramentas, vossas senhorias têm experiência, têm conhecimento sobressalente para desfrutar de uma seara própria de informação que testemunha a transparência de todas as mecânicas do processo eleitoral. E vossas senhorias, mais que ninguém, podem dar testemunhos abalizados de sua rigidez. Mais ainda, os partidos políticos que participam dos certames eleitorais nesses últimos 25 anos, que são os sujeitos, são protagonistas integrantes da democracia representativa, têm o direito e também o dever de atuar na fiscalização e auditoria do processo eleitoral brasileiro. Aliás, aqui na desinformação, parece-me que entrou em moda novamente no Brasil o esporte pernicioso de arrombar portas abertas. Eis que basta ler o que preconiza o parágrafo 7º do artigo 66 da Lei 9.504 de 1997 para reconhecer que os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados, o que tem sido feito nesses 25 anos. Mais ainda, diz a lei, no parágrafo 7º, os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir um sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, inclusive contratando empresas de auditoria de sistemas que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão previamente os programas de computador
e os mesmos dados alimentadores do Sistema Oficial de Apuração e Totalização. Esta regra está vigente no Brasil desde 2002. Portanto, quem menciona algum óbice auditoria está arrombando uma porta aberta, porque esta regra foi introduzida na Lei de 97 por meio da Lei 10.408, de 10 de janeiro de 2002. Não é de agora, portanto, que as disposições contidas nesse artigo e nas demais normas previstas na legislação eleitoral, detalhadas nas resoluções emanadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como, por exemplo, a Resolução 23.673, da qual fui relator no plenário do TSE no ano pretérito, essas normas asseguram o direito de fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração, o que incumbe aos partidos e, na experiência mais recente, às próprias federações. Por isso, verificando esta lei de 2002 e trazendo-a à colação, lembro-me de um brocardo próprio a calouros de qualquer grau do ensino jurídico. Sabe-se que a ninguém é dado ignorar a lei. Muito menos é dado ignorar a lei a quem propositadamente ataca a justiça eleitoral para, a rigor, vilipendiar a democracia, fazendo esse exercício deplorável de arrombar portas abertas para disseminar informações incorretas sobre o processo eleitoral e auditoria há mais de 2 décadas previstas em lei. Partidos e federações, isoladamente ou em conjunto, possuem, assim, a titularidade para contratar e credenciar, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, empresas de auditoria e fiscalização com notória atuação para prestar o referido serviço desde 2002. Mais ainda, estão abertas desde o ano pretérito e estão abertas até 5 de julho inscrições para credenciamento de entidades, organizações da sociedade civil ou instituições de ensino superior interessadas em realizar missões de observação nacional nas eleições de 2002. A observação internacional no Brasil seguirá os padrões do que já vimos praticando, especialmente desde 2018, com a missão da Organização dos Estados Americanos, que já confirmou e estará presente nas eleições de outubro, além de outras missões de observação eleitoral. Mas a observação nacional é um exercício inédito que não saiu da cabeça do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recomendado no relatório da OEA quanto às eleições de 2018. E, seguindo a recomendação da OEA e as tendências modernas na matéria, abrimos um edital com regras nítidas e objetivas para credenciamento. É certo que há quem não quer ver, mesmo enxergando. Por isso, a Justiça Eleitoral convida a comunidade jurídica a um olhar com olhos de ver, porque o que está em questão é o nosso futuro de uma sociedade livre, aberta, justa e solidária. Convidamos a todos e a todas a uma ativa vigilância do processo eleitoral. Como disse ao início, precisamos salvar as circunstâncias da democracia. Precisamos fortalecer não apenas a cultura democrática entre nós, mas sim nos mantermos fortificados pelo vigor da Constituição e das instituições democráticas. Concluo esta breve digressão sobre a democracia brasileira, suas circunstâncias e a justiça eleitoral do presente, novamente com a lembrança que fiz ao início daquele jovem autor paranaense. Aqui, ministro Alexandre, aplicamos o que Patativa do Assaré dizia da sua terra. Todos cantam a sua terra, porque a minha também não hei de cantar. Portanto, faço de novo uma lembrança paranaense
ao encerrar essas palavras. Eis que citei um jovem escritor, Newton Sampaio, que nos anos 30 se ocupou como pano de fundo da chegada dos poloneses ao Paraná, os quais, segundo Luiz Bueno, que apresenta a obra de Newton Sampaio, não faz muitos anos, publicada pela imprensa oficial do Estado do Paraná, os poloneses tiveram que se relacionar com uma sociedade que em tudo lhes era hostil. Ele tratou de preconceitos, tratou da injustiça social, tratou de modificações sociais e dos conflitos respectivos. Nada mais atual do que isto mesmo, nesses tempos íngremes, nos quais o respeito, a tolerância, a diversidade e a própria humanidade cedem espaço para agressões, para intolerância e para exaltação da violência. Nós estamos entre aqueles que nos postamos no cuidado para que a democracia não descambe, mesmo diante da tormenta que pode se avizinhar com o autoritarismo. Cumpre preservar as instituições com firmeza, com prudência e com serenidade. O nome da novela desse autor paranaense, jovem, que faleceu muito cedo, por isso teve uma obra intensa, mas não extensa. O nome dessa novela, curiosamente, é Remorso. E o título parece calhar. Creio que devamos descruzar os braços para que na legalidade constitucional o nome do futuro não seja arrependimento e seja sempre esperança nas possibilidades que nós temos na execução de nossos deveres de construir um futuro habitável, com tolerância, com respeito e com os espíritos desarmados. 3 mandamentos jurídicos parecem-me essenciais. Primeiro, obediência restrita à Constituição da República e às leis eleitorais. Segundo, independência e harmonia entre os poderes. E terceiro, respeito aos resultados das eleições, porque a justiça eleitoral, e esta é a dimensão compromissória das funções da justiça eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. A justiça eleitoral irá diplomar os eleitos, porque assim se dá voz à soberania popular das urnas. E o que funda, de modo racional e sistemático, a confiança nas instituições é a força da Constituição e o respeito à soberania popular. Almejo que a única arma a servir de instrumento para o bem do Brasil seja o voto e o respeito pacífico à voz das urnas, pela paz e pela segurança nas eleições. Muito obrigado pela vossa atenção.